Seja bem-vindo a mais um vídeo do Garoto do Reddit. Eu preparei algumas histórias que vão deixar você muito impressionado. Se eu fosse você, não perderia essa. Por isso deixa o like e se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder os novos vídeos. Prepara uma comidinha, acomode-se e vamos para o vídeo. Meu relacionamento foi uma mentira. Conheci uma garota e namorei com ela durante 11 meses. Nesse tempo, ela tinha terminado um relacionamento, porém ela não sentia mais amor pelo cara, somente ódio e raiva a ponto de querer ver ele morto. Esse cara inclusive fez diversas coisas ruins. Foi um relacionamento de 6 anos. Nesse meio tempo, quase todo o papo era sobre o ódio sobre ele. Ela falava pra mim, os círculos de amizade dela quando estavam com ela comentava sobre ele e o quanto era desprezível. Até mesmo a mãe dela não suportava o cara e eu estava presente em todas essas conversas. Então, eu vivi 11 meses em um relacionamento onde parecia haver uma entidade, uma barreira entre mim e minha até então namorada, e essa entidade era o ex dela. Mesmo não estando presente, o cara não a procurava mais, arrumou outra namorada. Ainda assim, esse cara foi ridiculamente presente em todos esses 11 meses, tudo isso gerado por pessoas e por ela. Era como se fosse um espírito. A mãe da minha namorada gosta tanto de mim que me exibia como um troféu para as pessoas do convívio dela. Eu nunca gostei disso. Eu sou totalmente o oposto do círculo social da minha namorada e da minha namorada. Um cara que não bebe, não fuma, não usa drogas e é irresponsável. Nunca achei isso mérito. É apenas escolhas de vida. Porém minha sogra começou a me ver como o salvador da pátria da filha dela. O cara que faria a filha dela largar todas as coisas ruins, álcool em excesso e cigarro e maconha. Durante 11 meses, tive que lidar com excessos de bebida e álcool, assistir pessoas do círculo social dela falando coisas deprimentes, passando mal, vomitando, gritando em locais públicos e familiares. Ela não supera o ex, continua falando mal dele, stalkeando o cara nas redes sociais, dizendo que sentia ódio porque ele fazia tudo para essa atual o que ele nunca fez para ela. Então do nada ela não aguentou, péssimos círculos sociais, essa pressão na cabeça dela em relação a um relacionamento mal superado. Ela quis se mudar de cidade e sair daqui e saiu. Agora ela me põe na parede. Ou eu vou pra lá morar com ela e minha sogra ou terminamos. Minha sogra diz direto que se eu não for vou fazer a filha dela passar vergonha, em como se eu fosse um troféuzinho de genro pra mãe dela. A mãe dela todo dia falava comigo sobre diversas coisas, inclusive sobre esse relacionamento que era extremamente caótico a ponto deles saírem no soco e ela dar de murro nele. Por outro lado, apesar desses problemas ela sempre foi amorosa, atenciosa, nunca me tratou com grosseria. Sempre fazia as comidas que eu amava, nunca escondeu nada de mim, eu sempre tive acesso total ao celular dela, e a gente nunca teve uma briga séria. Eu suportei muita coisa e não sei se consigo mais, não sei se eu me mudaria para outra cidade, sinto que em momento algum eu fui considerado, simplesmente o ex dela do início ao fim teve uma influência tão forte a ponto dela se mudar de cidade. O que vocês fariam? Vocês simplesmente aproveitariam o momento para dizer adeus, ou tentariam mais um pouco? História 2. Minha namorada me traiu e ela ficou por eu não ter me importado. Eu tive um relacionamento de 2 anos com minha, agora ex-namorada, e nesses 2 anos tivemos nossos altos e baixos como qualquer casal. Eu nunca fui de brigar com ninguém e nem gritar, já que eu achava isso muito ridículo. E aprendi a manter a calma nesse tipo de situação. Na semana passada, através de uns colegas, eu descobri que ela estava me traindo com um colega da faculdade. Eles viram ela indo para uma boate com esse cara enquanto eles também estavam indo para outro lugar. Quando eles me disseram, eu acreditei rapidamente porque ela demonstrava sinais que estava distante, falando pouco comigo, até mesmo me ignorando às vezes, e eu achando que ela só queria um espaço. Quando cheguei no meu apartamento eu tentei ligar para ela e ela não atendeu, então eu fui dormir. No dia seguinte ela liga para mim perguntando por que eu tinha ligado para ela e eu disse que era porque eu queria conversar com ela e queria ir para a casa dela para encontrar e falar com ela, e ela concordou. Nesse dia eu fui para a casa dela, que era até que perto de onde fica o meu apartamento. Quando eu cheguei lá, ela só abriu a porta e estava querendo que eu desse um abraço ou um beijo, e quando eu não fiz, ela estranhou.
Então eu perguntei se ela estava feliz com o nosso relacionamento. Ela ficou confusa e só disse que sim, mas eu reforcei que ela andava estranha comigo faz algumas semanas, ignorando as mensagens e minhas ligações, não querendo mais conversar, não querendo mais sair comigo e por aí vai. Eu disse que se ela estava infeliz com alguma coisa, era só me dizer, e ela ficou muito emocional nesse momento, me perguntando por que eu estava dizendo tudo isso. E então eu joguei o verde e disse que sabia sobre o outro cara, que os colegas passaram pela boate do centro e viram você com outro homem. Ela nos instantes tentou disfarçar, gaguejando, e eu continuava inexpressivo, só vendo ela começando a chorar. Eu joguei a carta da culpa junto com a revelação para começar a se revelar aos poucos que ela tinha me traído, e consegui. Ela revelou que esse colega estava dando em cima dela há meses, mas ela não dava bola. Mas que de uma hora para outra ela começou a sentir atraída por ele e ela foi para casa dele. Ela começou a pedir desculpas e a chorar, mas quando ela viu que meu rosto estava inexpressivo, ela simplesmente surtou. Ela começou a dizer que eu sou um sem coração e que nunca amei, porque eu estava sem nenhuma reação mesmo depois de ter descoberto a traição. Eu fiquei parado só ouvindo e com os meus olhos atentos, mas por dentro eu tava, sem me importar mesmo, para falar a verdade. Eu estava só escutando e balançando a cabeça. Ela começou a me culpar e dizer que foi bom ela ter me traído mesmo, porque pelo menos o outro cara parece que demonstra que gosta dela, que ama ela. E eu falei que eu também amei ela, sempre ia até a casa dela, porque era mais seguro, preparava as coisas preferidas dela, escutava, conversava, beijava, e fazia de tudo para que ela fosse feliz, para mostrar que era feliz com ela, para mostrar que ela era importante para mim. Então ela perguntou do porquê então eu não gritar com ela ou qualquer reação que for depois de ter descoberto, e eu falei que porque eu amo a mim mesmo, aprendi a descartar as coisas que podem me fazer mal, as coisas que podem me destruir, aprendi a me amar e não ficar dependente emocional dos outros. Se eu começasse a gritar com ela ou reagisse de forma negativa com ela, para mim isso seria como destruir a mim mesmo. Porque eu me conheço e com certeza eu iria me culpar pelo relacionamento não ter dado certo. Que por minha causa, ela começou a me trair. Mas eu fiquei firme com quem eu era, não tive nenhuma dessas reações que ela esperava de mim. Eu falei que nunca desejaria mal a ela, porque não faz parte de quem eu sou, mas se ela não estava feliz no nosso relacionamento, então era só me dizer e terminar que eu iria entender. Então eu só desejei felicidades para ela com esse novo cara que ela escolheu e eu fui embora da casa dela, mas ela continuou puta e ficou me xingando, mesmo depois de eu ter passado pela porta, e mesmo assim, até hoje, ela continua me mandando mensagem para perdoá-la e para voltar, e eu disse que eu não vou fazer isso porque eu me amo demais para me colocar nessa situação então, e ela está tentando convencer alguns colegas e amigos para que eu aceitasse ela de volta, alguns pedem para dar outra chance. Outros ficam neutros e outros acham que tomei a decisão correta. Bem, ela ainda tenta me mandar mensagem ou ligar, mas simplesmente a ignoro. Mas se acontecer alguma coisa eu ainda vou postar aqui.